Olá, boa tarde a todos. Vamos esperar aí dar início a mais uma live aqui pelo CRC Jovem AM, nessa tarde aí tranquila de Manaus. Feriadão, todo mundo em casa, literalmente em casa. Nós vamos falar de algo bem importante. Não é a live aí da Marília Mendonça, não é a live do Jorge Mateus, mas é uma live extremamente importante para a sociedade, é uma live extremamente importante para a classe contábil e para todos que envolvem, que têm interesse sobre esse tema. Quero agradecer aí, o pessoal está chegando em plena quarentena. Obrigada, Ruth. Obrigada, Alessandra. Robson está entrando aqui na live. Seja bem-vindo, Robson. Que legal, acho que a gente vai ter um público super bacana. Fagner, conselheiro Fagner, seja bem-vindo. Gente, quero pedir para vocês, vão aí ó, nesse aviãozinho e vão compartilhando com os amigos. Fala pro pessoal dar um pause aí no Netflix e vir pra cá que a gente vai falar muita coisa interessante, muita coisa legal, tá bom? Eu vou aqui chamar logo, sem muitas delongas, vamos aos nossos trabalhos do dia, que eu acho que a gente tem muito assunto bacana para falar, né? O nosso tema é MP 936. E agora, contador? A gente sabe que desde quando foi decretado aí estado de calamidade pública pelo governo federal, foram criadas muitas medidas provisórias. Se não me falha a memória aí, 20, se eu não me engano, 20 medidas de lá para cá, de diversas, né? De diversas amplitudes, tratando de assuntos literalmente com relação à crise. Então a gente tem aí muita coisa, muito assunto para ser visto, principalmente por nós contadores, porque isso acaba impactando diretamente na nossa profissão, também na profissão dos advogados que atuam na área trabalhista, porque a grande maioria atinge aí também o trabalhador. E é por isso que hoje a gente vai ter como convidada a doutora Aline Laredo, ela que é especialista em direito do trabalho e vem fazendo um trabalho muito incrível na área, uma estudiosa, uma incansável, ela não para, 380 por hora e sempre está pronta para dar informações. Doutora Aline, seja bem-vinda, ela já está aqui conosco. Sempre está pronta a ser parceira do contador, ela fala muito isso, que ela tem o contador como parceiro e a gente também pode dizer que a gente tem um advogado também como parceiro. Assim como a gente tem vários contadores, advogados e vários advogados contadores na área, atuando na área, seja tributária, seja na área trabalhista, né? Então a gente tem essas duas profissões no níveis bem andando, caminhando juntos. Então vou chamar logo a doutora Aline aqui, convidar logo ela para entrar. Gente, eu sempre apanho para esse negócio, tá? Eu não sei, acho que o celular aqui, ele trava com isso. Daí. Aí. Agora. Chamando a doutora Aline. Estão mandando eu fixar o tema. Olá, boa tarde, doutora Aline. Olá, tudo bem? Deixa eu ajeitar minha luz aqui. Tudo Vamos conseguir ótimo. fazer. Que tarde maravilhosa.
E aí, minha amiga, saudade de você. É um prazer estar aqui com vocês, com essa galera jovem. Me acho jovem, adoro o pessoal jovem. Adoro, Estamos jovens, amiga. não é? Bem Isso. acho. Deixa eu Bom, só limpar aqui minha câmera. Deixa eu limpar ótimo. minha câmera aqui, que eu acho que eu tô meio. Peraí. Enquanto a Aline limpa a câmera Pronto, aí, a gente pronto. vai falando aqui, estava falando sobre o Deu. tema, Aline 936. Essa que, de Bora todas lá. as medidas aí que foram criadas, acredito eu que foi a medida que causou mais impacto diretamente para o contador, né, para a classe, para a sociedade como um todo. Essa medida que tem como objetivo garantir a manutenção do posto de trabalho. Então, essas medidas que foram criadas, dentre elas, essa eu acho que foi a que mais causou. Então, muita gente se falou sobre esse assunto, inclusive numa conversa, né? Você achou que já Exato. estava meio batido esse assunto, mas com certeza não, porque eu acredito que tem muitas dúvidas o contador, né? A sociedade também, o próprio empregado É, que está trabalhando. É exato. um tema que, quantas vezes forem falado, quantas vezes vão surgir dúvidas. Então, acho super pertinente numa tarde como hoje, numa sexta-feira, Né? feriado, nós estarmos Feriado na aqui, quarentena, né? feriado na quarentena. Mas hoje eu achei um dia muito calmo, muito tranquilo, sabe? Assim, a gente não É vê uma verdade, foi alma ótimo. viva na rua, como tem que Né? ser todo mundo em casa. Então, Verdade. esse tema hoje, essa tarde, eu acredito que vai ser maravilhosa. E diz a lenda Bora que lá. 1 hora vai ser pouco pra gente, viu? Diz a Eu tô até aqui lenda. calado, ó. Eu nem comecei, tô até aqui calado, ó. Tô Porque, mansa. imagina, pega duas pessoas. A minha filha falou: mãe, a senhora e a Aline vão fazer uma live? Não vai dar certo, porque a senhora fala pouco. E a Aline também, então Também, né, mana? 1 hora é pouco, amiga. Mas assim, se Bora lá. apresente para a galera. Eu já estava fazendo uma breve apresentação sua, falando que você é parceira da nossa Imagina, classe. Então, se apresente para todos os nossos amigos aqui, jovens profissionais que estão nos né? acompanhando. Bom, meus amigos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Aline Laredo, sou especialista eu sou advogada, especialista na área de direito do trabalho, atuo com direito do trabalho há 17 anos. E é um prazer muito grande estar aqui no Instagram do Conselho Regional de Contabilidade, junto com essa galera jovem. A OAB, a gente tem também uma comissão da Jovem Advocacia, que eu sou fanzaça, assim. Na época que eu me formei, quem me dera ter tido uma comissão de jovens profissionais, né? No caso, jovens contadores, jovens advogados, porque realmente o início de carreira é um negócio assim surreal de difícil, né? Pelo menos no direito, a faculdade ela é de direito, não é de advocacia. Então, para a gente dar esse salto para a advocacia, é um buraco que fica ali dentro. Acredito que na contabilidade deve ser mais ou menos a mesma coisa. E é um prazer muito grande estar aqui. Eu tenho a Márcia como uma referência, é uma das minhas contadoras parceiras, né? É para quem eu ligo para tirar dúvida, é para quem eu indico quando o cliente precisa. Eu tenho vários contadores parceiros. A advocacia trabalhista consultiva, ela tem que estar atrelada ao parceiro contador. Eu acho isso de extrema importância. Converso muito com meus colegas contadores, converso muito com meus colegas advogados para que eles tenham essa parceria com o contador. E agora a gente viu esses dois profissionais no olho do furacão, como eu costumo dizer, né? E aí a gente começou a ter dúvida de um lado, ter dúvida do outro. Olha, a grande Nath, a Nath está sempre comigo nas lives das 10 horas da noite. Live... Sabe o que eles me dizem, Márcia? Uhum. Essas 10 horas é o horário da live da mãe brasileira. A mãe brasileira, às 10 horas da noite, consegue fazer live. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Me coloco à disposição no que estiver sob o meu conhecimento, vou compartilhar. Vai ser um prazer enorme tirar dúvida de vocês, trazer esse assunto à tona. Realmente acho que 1 hora só é para a gente aquecer os motores, que geralmente as dúvidas vêm lá quando já está encerrando, né? É. Mas fico à disposição. Como é que você quer fazer, minha amiga? A gente começa, a gente espera as dúvidas. Como é que é? Eu trouxe café, tá? Ah, Só para avisar. ótimo. Pronto. Então a gente
Tá de boa. Café, advogado e contador é movido a café. Top. Não é Então, não, tá mano? tipo Então de bora. tarde mesmo, né? A- É, amiga. Amiga, Então olha, pronto. você pode começar falando um apanhado geral do que é essa lei 936, qual o objetivo dela, qual a proposta dessa lei, Ah, ótimo. tá? E o que ela Bora lá. pode impactar na vida de nós, contadores e trabalhadores também. Então, bora lá. Amigos, é o seguinte. O panorama trabalhista, quando eu digo trabalhista, é trabalhista contábil, porque a gente tem reflexos na contabilidade de fato. Tem panoramas trabalhistas que não interferem tanto na contabilidade. Mas desde 2017, porrada que a gente pegou da reforma trabalhista, 11 de novembro de 2017, tanto o trabalhista quanto a contabilidade passaram um trator em cima, né? Eu até disse, outro dia o Facebook me lembrou de um vídeo que eu fiz na época da reforma trabalhista, onde eu dava parabéns aos contadores, porque a advocacia ficou louca, né? A advocacia trabalhista ficou louca, porque eu lembro que 11 de novembro era um sábado Isso. e ela ia começar a valer dia 13 na segunda-feira. Então, quer dizer, os advogados ainda estavam tomando café da manhã para começar a ir para as reuniões. Os contadores já estavam com os seus tokens trabalhando, eu lembro disso. Então, quem pegou a primeira porrada da reforma trabalhista foram os contadores, não foram nem os advogados. A gente falou muito em tese, em jurisprudência, mas quem estava ali na linha de frente eram os contadores. E agora, o que, que a gente passa? A gente passa por um cenário estupidamente atípico. É uma coisa fora quando eu digo sem precedentes, é porque assim. O que a gente tem de precedentes, com certeza, ninguém estava vivo ainda. Então, por exemplo, eu tenho 40 anos e meio, né? Vou fazer 41 agora em junho. Então, quer dizer, eu nunca vivi absolutamente nada como um choque desse dentro de uma reforma jurídica e, né, barra econômica. Então, para a gente entender e conseguir traçar cenários hoje, é muito importante que a gente entenda como a gente era antes, tá? Porque a gente precisa desse comparativo para traçar cenários com segurança. Então, o que é que nós tínhamos? Nós já tivemos uma porrada em 2017, reforma trabalhista, que alterou muita coisa, alterou base de direito do trabalho, mexeu até em princípios, que até hoje eu, como jurista, eu me arrepio um pouquinho assim da gente mexer em princípios através de lei ordinária. Mas houve essa mudança. Então, o que houve? O contrato de trabalho inteiro foi alterado, o propósito do contrato de trabalho foi alterado. Com a reforma trabalhista, o Estado tentou dar 2 passos atrás e tentou aplicar uma teoria de menos intervenção estatal. O empregado, que sempre foi tratado como hipossuficiente, direitos indisponíveis, era como se você estivesse lidando com uma criança, quer dizer, ele assinava lá que abria mão das horas extras, assinava que abria mão do aviso prévio. Se ele entrasse com uma reclamatória na Justiça do Trabalho, a assinatura dele nada, não valia nada, porque você não pode dispor do que não é seu. E direito indisponível é isso, não era dele. E por que que não era dele? Aí a gente vai lá para os primórdios do direito do trabalho, quando a gente estudou história do direito do trabalho, história do processo do trabalho, que a gente vem de uma linha escravocrata, senzala. O direito do trabalho, muitos historiadores consideram a escravidão como o primeiro ponto do direito do trabalho. Outros disseram que não, começa após. Aí depois a gente teve o quê? Corporações de ofício, e a história veio. Vocês lembram de Charlie Chaplin nas Roldanas? Aquela imagem, pré-revolução industrial, revolução francesa. Então, o direito do trabalho acompanhou isso aí tudo. É de lá que a gente vem. A gente tem que saber de onde a gente veio. O direito do trabalho nasceu coletivo. O direito do trabalho nasceu sindical. Ele é coletivo. Uma andorinha não faz verão no direito do trabalho. Uma fábrica inteira, 150 empregados, sim. Por isso a natureza do direito do trabalho é coletivo. Aí passamos, tivemos a nossa CLT em 43, depois tivemos a nossa Constituição Cidadã, 1988, nossa atual Constituição, onde elevou o quê? A patamares constitucionais, o direito do trabalho, dignidade da pessoa humana, proibição de diminuição o quê? Do salário, se não for por negociação coletiva. Por quê? Porque o direito do trabalho ele é coletivo. Capital trabalho. Então, por que toda esse véu de proteção da CLT? Porque nós estamos tentando lidar com o humano e o capital. E a gente sabe que o humano é fraco na frente do capital. Só que o quê? Ao longo de 70 anos, a CLT estava lá, ela era de 43, né? 73, 74 anos, sei lá, quando 2017 a reforma. Só que durante esse tempo todo ela não esteve parada. Quando eu me formei, a CLT era dessa grossura, ela tá dessa, Uhum. tá?
E o que aconteceu? Se você abrir lá, tem vários trechinhos ali em letrinhas miúdas dizendo adicionado pela lei número tal, alterado pela lei número tal. Então, estudar a legislação chama-se hermenêutica jurídica. É uma batalha naval. Não dá para ler um artigo separado do todo, porque você perde o contexto. Olha só essa responsabilidade, cara. Professor Daniel Benvenuti. Eu não tô com essa moral toda, não. Isso aí Tá é o sim, minha CRC que tá com amiga, essa nós moral toda. estamos. Mas olha, Rapaz, isso é uma lenda do direito civil, direito constitucional. Ó, fica até nervosa, não sei mais onde é que eu, sei mais onde é que eu tava. Deixa eu ver onde é que eu desassocia, tava. Enfim, desassocia. né? Desassocia. Então, a gente tem que carregar, a gente tem que entender o porquê da proteção do direito do trabalho, né? Ah, é porque a gente quer empatar a vida dos empresários? Calma lá. Então, a CLT, ela não estava engessada, como muita gente pensava durante esse tempo todo. Não via, ela realmente ela foi modificada durante esse tempo todo. Só que em 70 anos, a vida muda. O direito tem por obrigação legislar a vida. O direito não pode chegar e dizer, eu não tinha pensado nisso. Olha, gente, E desculpa. acompanhar a Isso aí vai evolução ficar por também, conta de né? vocês. Né? A gente até tem o que a gente chama de limbos jurídicos, que são valas que ficam sem proteção. Aí vem o quê? Jurisprudência, costumes, analogias, não pode ficar sem nada, é proibido. Tá? O direito tem essa obrigação. E ele vem cumprindo. Então, a reforma trabalhista, ela veio, bem ou mal, atender uma demanda natural de desenvolvimento social por novas formas de trabalho. Por exemplo, o teletrabalho, antes da reforma, eu não sei se os jovens contadores aqui devem ser bem mais jovens do que eu, já devem ter nascido na reforma trabalhista, né? Estão estudando ou se formando já na reforma trabalhista. Mas a gente não tinha, antes da reforma, como classificar o teletrabalho. Era um esforço da advocacia e da jurisprudência para tentar ele encaixar ali no 62, daquele que é tipo gerente, entendeu? Que não tem que cumprir jornada e blá blá blá. E a gente tinha essa dificuldade. Quer dizer, tem toda legislação, gente, não se enganem, não tem almoço de graça. Toda legislação, ela tem um corpo jurídico que trabalha por ela, mas ela tem um corpo político muito forte. E eu não estou aqui para discutir política, eu estou aqui como técnico jurista, estou aqui como jurista, para falar da jurisprudência, para falar do efeito da legislação e interpretação. No entanto, a gente não pode se fazer de besta, né? Sim. Existe uma carga política gigantesca e a reforma trabalhista sofreu isso na pele. Não sei se vocês lembram aí da reforma do Código de Processo Civil. Quanto tempo esse código ficou aí para ser reformado? 10 anos, 15 anos, eu nem me lembro. A reforma trabalhista foi menos de 12 meses. Não foram consultados. Foi assim, né? De fachada, faz uma audiência pública, eu tô ali. Houve conversa com sindicatos, com a AB, com o MPT, não houve. Foi passaram o trator. Aliás, corrigiram a legislação ordinária via medida provisória, que é um absurdo. Medida provisória foi feita porque nós estamos vivendo agora. Calamidade pública. Exato. Não porque eu estava com preguiça de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Redação e não sei o quê, passa do jeito que está. Então, quer dizer, quando eu comecei a ler essas medidas provisórias de agora, me deu uma sensaçãozinha de eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. E em terreno pantanoso, a segurança jurídica tira férias. Então, sobra para o profissional, para o técnico, saber primeiramente disso. Então, nesse cenário todo, o que a gente veio? Já depois da reforma trabalhista, a gente já vinha aí com essas medidas. Teve outra, teve a lei da terceirização, tiveram outras, né? Pós-reforma trabalhista, ali juntinho com a reforma. Então, quer dizer, o que o direito do trabalho se viu agora no olho do furacão? Porque ele está diretamente atrelado à economia. E é uma pandemia de saúde, mas é uma pandemia de saúde barra econômica. Quem é que gera economia? É o Estado? Não. Não. É a iniciativa privada. A sociedade. E dentro da iniciativa privada, quem é que gera o money? São as médias e pequenas empresas. São elas que mais empregam. São elas que têm mais dificuldade financeira. Então, para a gente traçar um cenário aqui, para eu responder pelo meu WhatsApp, uma pergunta de um colega, que é o famoso pode ou não pode, né? Que eu digo. As pessoas não têm mais paciência para entender cenário. É pode ou não pode? Pode ou não pode? Eu já nem respondo mais, porque estamos fora do pode ou não pode. Aqui,
Eu só te respondo um pode ou não pode, depois tu me ouvir pelo menos 10 minutos. Porque senão não tem como. É Olha, verdade. Márcia, sério, quando começou as MPs, eu fiz parecer para cliente com validade de 24 horas, minha amiga. Eu Porque eu, acredito. como profissional técnico, como profissional, eu tenho muita responsabilidade no que eu escrevo, no que eu assino. O pessoal Então, está quer falando dizer, aqui, Aline, só que vocês estão me ouvindo bem, porque o pessoal está me dizendo aqui que a minha voz não tá, o som não tá legal. Vocês estão me ouvindo bem? Podem falar aí? eu estou ouvindo normal. Não sei, disseram aqui os staffs falar que o som, meu Pode, som não tá pode legal. ser, olha, a internet em si está muito ruim. Pode É, ser que a internet de alguém esteja dando aquele delay que fica nas lives, fica. exato. E Mas tá para bem mim está carregada, perfeito. né? Ainda mais todo mundo em É. casa. Hoje, olha, sabe que hoje está até bom. Antes de entrar aqui, normalmente tem 200 mil, só tinham 100 mil lives. Olha aí. Então, Aline, mas você trazendo todo esse conceito, toda essa conscientização do que representou essa reforma trabalhista, hoje a gente está diante dessa situação, né, de pandemia, de calamidade pública. Na sua concepção, o que essa Lei 936 trouxe de benefício para o empregado, por exemplo? Perfeito. Bora lá. Aqui a gente tem que levar em conta o jurídico e o que eu chamo de economicamente possível dentro do juridicamente viável, tá? A gente não pode fugir do bolso e não pode fugir da lei. E eu ainda coloco um salzinho a mais, que eu digo também, a gente não pode fugir do humano, tá? Nem sempre o que a lei obriga, a gente fica em paz com o nosso lado humano. Sim, Então eu tenho colocado muito isso para fora também, tá? As medidas, a legislação pandemia começou com o Decreto Legislativo número 6/2020, tá? Decreto Legislativo, que é o DL, Decreto Legislativo 6/2020. Foi ele que decretou o estado de calamidade pública. Vocês, né, já ouviram falar nisso, estado de sítio, estado de calamidade pública, blá, blá, blá. Grande doutor Igor Zani, nosso super magistrado TRT11, parceiro das lives. E doutor isso, Igor, fica aí, assisti fica as aí. lives dele. Aí, Seja bem-vindo, doutor mano, Igor. esse pessoal importante entra, ficou logo nervoso, nem o que eu tava falando mais, o que era. Ei, doutor Igor, fica aí que eu vou já lhe perguntar um negócio. Ai, mano, ele é ótimo, ele tira todas as dúvidas da Era gente. bom se a gente pudesse fazer Então, live em trio, né, amiga? né, mano? Mas tem, eu tenho feito pelo Zoom, Zoom pelo e Zoom. pelo. Tem um outro aplicativo que chama Whereberry. Um negócio assim, fantástico. Top. Bom, enfim, Tá vamos lá que não falando de falo muito. fazer, né? Então, a gente começou com esse decreto de calamidade pública. O que é isso? Decretar calamidade pública é a gente destravar a burocracia da legislação. Exato. E esse decreto de calamidade pública, ele foi feito especialmente para o artigo 65 da Lei 101/2000, que é a Lei de Responsabilidades Fiscais. Por quê? O governo presta conta do planejamento do dinheiro dele. Então, essa lei, o que ele disse? Olha, governo, você pode agora, para administrar essa pandemia, gastar mais e de forma diferente. Ok. E aí ele dá esse reflexo de liberdade em todas as outras áreas do direito, tá? Consumidor, tributário e aqui na trabalhista. Então, nós tivemos essa lei. Aí o negócio começou, né? Empresas já trabalhando, ainda com dificuldade. Quem é uma empresa maior, Márcia, empresas grandes, eu costumo muito dar muita minha atenção para o pequeno negócio, para o pequeno empresário, para o empresário que eu chamo de invisível, porque ele é menor às vezes do que o microempresário. Essas grandes corporações, empresas gigantes, elas têm estrutura de compliance, elas têm grandes trabalhistas, grandes tributaristas, escritórios gigantes de contadores à disposição. Então, assim, a minha aqui preocupação sempre foi com o pequeno negócio, com aquele pequeno empresário e com o autônomo. Nós somos profissionais liberais, e o nosso, como é que fica? É. Nossa, a gente tem assunto aqui para 2.000 anos. Sim, Então, vamos quando lá. começou, quando começou tudo, o que aconteceu? Quem tinha mais gordura, quem tinha planejamento estratégico, Ah, agora, já Aline, eu começou vou a montar os interromper. Eu seus preciso cenários. registrar aqui o Vamos lá. Herbert, o nosso coordenador nacional do CRC Jovem, está presente. Opa! Agora foi eu que fiquei nervosa.
É melhor a gente desligar esse negócio aí, senão a gente não vai conseguir, É né? muito prestígio, amiga, é muito prestígio. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Bom, enfim, a gente começou com isso tudo e o que aconteceu? Os grandes que tinham mais gordura começaram, né, a já se preparar. E com essa preparação, planejamento estratégico, eles conseguem ter visibilidade econômica. Eles conseguem saber o que vai ser lá na frente. O microempreendedor e os pequenos negócios, eles não têm muito essa visibilidade econômica. Por falha técnica, as falhas do negócio mesmo, por falhas de assessorias, por achar que pagar um bom contador e um bom advogado, eles estão gastando dinheiro e não investindo. Então, quer dizer, agora muito empresário está aprendendo a lição, não vão errar mais. Eles vão ter como parceiros um bom advogado e um bom contador, porque isso é investimento para a empresa dele, nunca foi despesa. Então, veio primeiro a Lei 13.979, onde ela trouxe as medidas iniciais, financeiramente paliativas, tá, Márcia? Porque elas serviam de uma forma geral, coloque em isolamento, em licença remunerada, o grupo de risco. Não resolveu muito o problema do pequeno negócio, tá? Aí depois a gente começou com a medida provisória 927, que já trouxe medidas mais ostensivas, que foi aquela do banco de horas invertido, da concessão de férias adiantadas, do home office, né? Que a gente fez aqueles contratos aditivos. Eu até montei um kit desse, eu acho que eu te mandei, não foi? Eu montei um kit desse em Word com todos esses modelos e eu disponibilizei lá no meu grupo do Telegram. Depois eu deixo aqui para vocês, chama Cafeinados, o grupo do Telegram. Tem um monte de modelo que eu já deixei lá de banco de horas, de home office, das cláusulas aditivas. E depois a gente veio com essa medida 936. Por quê? Porque todas as medidas das medidas provisórias anteriores a 936, elas eram financeiramente consideradas paliativas. Por quê? Se eu boto o meu empregado num adiantamento de férias, eu tenho que pagar. Se eu boto ele em home office, eu tenho que pagar. Se eu boto ele em banco de horas, eu também tenho que pagar. Então, para muita gente, qualquer que fosse a opção, mas se no final tivesse eu tenho que pagar, já não estava servindo. É verdade, já não estava sendo Entendeu? viável para o Então, empresário. o que a gente já estava trabalhando, Márcia, com o maior monstro que existe na área trabalhista, que é a demissão sem o pagamento das verbas rescisórias, tá? Porque uma coisa é você demitir. A demissão, de uma forma ou de outra, ela injeta dinheiro do mercado. Ela libera o FGTS, ela paga as multas, a pessoa sai dali, né? Se não, se foi de surpresa mesmo, ainda vem um aviso prévio, tá? Mas a gente estava trabalhando, Márcia, com a possibilidade do monstro trabalhista, que é o pagamento, que é a demissão sem pagamento das verbas rescisórias. Teve cliente que me ligou e disse: Aline, eu tenho 3 carros, tenho o meu, da minha esposa e da empresa. Eu estou tentando vender a preço de banana e eu não consigo. Então, eu não tenho como pagar essas rescisões. Eu tenho patrimônio, mas eu não tenho liquidez. Então, quem até tinha patrimônio, mas não tivesse liquidez, também não estava. Eu teve um dia até que eu até coloquei um áudio de quase 20 minutos lá no grupo do Cafeinados, abrindo meu coração para eles mesmo, sabe, Márcia? Porque eu trabalho hoje 90% assim com empresa, mas eu já trabalhei muito com reclamantes, então eu conheço os dois lados da força, sabe? E quando eu estou dentro de uma empresa, não interessa o que eu vá fazer lá, não interessa para que eles me contrataram. Eu sempre faço meio que uma doutrina lá dentro, mostrando para o empresário que o maior valor de uma empresa são as pessoas que estão lá dentro, tá? Isso daí é muito importante. Medidas, regimento interno, código de condutas, benefícios. O primeiro cliente de uma empresa, Márcia, é o seu colaborador. Sim. Depois é que ele vai vender para fora. Mas aí já é um assunto para outra live, para técnicas de varejo de futuro. Adoro esse assunto. E Tá? essa vantagem Então, o que que a gente trouxe teve? hoje para esse empregado, assim, nessa lei, especificamente nessa medida provisória, na 936, ela veio tratando de suspensão do contrato de trabalho, ela veio tratando aí de redução da jornada de trabalho. E qual é essa vantagem? Eu acredito aqui que eu ainda não vi nenhuma pergunta aqui na nossa interrogaçãozinha. Quem tiver aí dúvidas, a gente teve até algumas aqui, antes a gente vai falar de sindicato daqui a pouquinho, que eu acho que é uma das coisas que está pegando um pouco, uma confusão aí com esses sindicatos, a gente quer saber realmente se juridicamente pode ou não pode, olha, vamos por pode ou não pode? Pode ou não pode fazer essas cobranças abusivas, mas com relação à MP 936, na tua opinião, Aline, o que ela traz de benefício hoje, tanto para a empresa quanto para o empregado, tanto para o empregador quanto para o empregado?
Márcia, fazendo uma resposta rápida, ela trouxe o benefício da possibilidade da manutenção do vínculo, tá? Aí cabe a cada profissional, a cada advogado, a cada contador analisar se manter vínculo, mesmo que seja com perda salarial real em percentual, é vantagem ou não, tá bom? O objetivo dessa medida é manter vínculo. Por quê? Se eu entro numa demissão sem pagamento de rescisão, eu tenho um reflexo econômico de recessão que cresce numa velocidade talvez maior do que o diacho desse vírus aí horrível, tá entendendo? Então, a gente tem a possibilidade, a gente veio com, o governo veio, o que estava faltando nas outras medidas? O governo botar a carteira na mesa. Então, as empresas seguraram onde puderam, estavam já demitindo, começaram a demitir pagando, começaram a demitir com força maior. Te lembra que eu te liguei para perguntar o código do Sim, força maior, nossa, F0, não sei das quantas? Começou aquele negócio de demitir pelo fato do príncipe. Eu fiz um vídeo explicando o negócio do fato do príncipe. Então, as empresas foram começando a buscar opções de como demitir de forma mais barata. Depois, elas já estavam demitidas sem pagar nada. E, Aline, o que eu vou fazer? Esperar a reclamatória trabalhista. Daqui a 6 meses, um ano, pode ser que a gente tenha dinheiro para pagar. Né? Agora não tem. Então, a importância dessa 936, que já veio tarde, poderia ter vindo mais cedo, sim, foi o que muita ela gente veio por falou, quê? né? Porque ela botou a carteira na mesa, o Congresso botou a carteira na mesa. Ela é perfeita, Márcia? Não, ela não é perfeita, mas a gente tem que pensar que nós estamos entrando como bombeiros em um prédio em chamas. Quando eu entro em um prédio em chamas, eu consigo escolher o que eu vou salvar? Não. Não. Eu vou salvando, eu vou atrás do que é mais importante, eu vou atrás de vidas. Consigo salvar pessoas, então eu tiro as pessoas do incêndio. Agora, eu consigo, já tirei pessoas, ainda tem possibilidade de salvar objetos, eu vou tirando os objetos que estão ao meu alcance. Então, a gente está entrando em um prédio em chamas. Essa é a nossa MP 936, tá? Ela tem 2 pontos essenciais. Ela tem muitos pontos de discussão de inconstitucionalidade, tá? Por quê? Porque, em tese, o prejuízo do negócio, em nenhuma hipótese, pode ser repassado ao trabalhador. Por quê? Porque está lá no artigo 2º da CLT, é do patrão, tá? Aí vem textos constitucionais dizendo que eu só posso reduzir salário via negociação coletiva. E é um trecho constitucional, Márcia, que ele não deixa nem dúvida. Porque tem lei que ela, uma vírgula deixa a gente em dúvida, né? Uhum. Mas o texto constitucional é zero dúvida. Ele é muito claro, tá? Ele deixa a gente com zero dúvidas. E aí, quando saiu essa MP, quando eu li pela primeira vez, o meu primeiro pulo foi esse. Epa! Nossa! Olha o doutor Martins aqui. Gente, tá demais isso aqui. Muito obrigada, meu amigo. Gente, que show. Ele é sensacional, sensacional. Sou aluna dele. Gente, que emoção. Muito Meus obrigada. professores também estão aqui. Né? Que Então, legal. quando eu li, me bateu a inconstitucionalidade, né? Apesar de entender, sim, ela é inconstitucional. Aí, como jurista, a gente freia no inconstitucional, tá entendendo, minha amiga? Porque como que eu vou ensinar para um cliente? Quer dizer, aí muita gente me pergunta, mas para que fazem um troço inconstitucional? Infelizmente, o processo legislativo é denso, ele é complicado. É um período assim, olha, normalmente quando a gente dá aula de força maior, os artigos de força maior a gente passa correndo. A gente passa, isso aqui é isso, aquilo, é aquilo, porque a gente não usa, Sim, quando porque a não gente serve, tem porque não tem aula, por exemplo, eu aplicação prática. tive aula na faculdade, toda vez que se falava em força maior, a gente pensava em algo muito distante, algo que nunca ia acontecer. Entendeu? E de repente a gente se Exato, viu nesse estado de força maior. Então aquilo que antes parecia exato. remoto era uma realidade pra gente, né? Então isso Então, gerou quer um impacto dizer, grande. os juristas, tanta magistratura, advocacia trabalhista, a gente está dançando ali em cima das pontas de faca, em cima de pedras quentes, tá? Então, a gente teria que primeiro fazer uma análise constitucional. A gente tem essa dúvida constitucional. No entanto, a Constituição também, ela obriga a gente até a fazer uma escolha de princípios fundamentais. Então, a gente legislativamente, quando a gente interpreta uma lei, a gente tem uma ordem. Então, chega uma hora que a gente diz, gente, mas a fome, a dignidade humana, seria ela maior ou menor do que o princípio constitucional de deixar
proibir o emprego por acordo individual. Então, tem esses choques, tá? Eu tenho uma pergunta aqui do Tá, então, Mesaque. tá, deixa eu só fechar Ah, aqui tá. o raciocínio da MP. Então, essa MP, ela trouxe 2 pontos de corte. O que, que a gente está fazendo? Cara, inconstitucional mas a gente tem outra opção. E outra coisa, a inconstitucionalidade fica para o judiciário. O que não for levado ao judiciário, a gente nunca vai saber se é Sim. constitucional ou não, tá? Quanto tempo leva uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade? Pelo menos 10 anos? Quanto leva um caso concreto para chegar lá? Mais 20, só eu tenho 30, já perdeu o objeto. Entendeu? Então, toda essa análise tem que ser feita. Então, quer dizer, o que, que a gente estava fazendo? O que, que eu estava dizendo para os meus clientes? Explicando, por isso que eu te digo, eu tenho que ter esses 10 minutos. Por quê? Porque o meu empresário tem que saber disso. Eu não posso chegar lá com ele, mandar um modelo de acordo individual, ele faz, e daqui a um ano ele é surpreendido, ele vai dizer, doutora, fiz exatamente como a senhora mandou. Que palhaçada é essa? E é Então, bem, ele tem que estar ciente do risco, e é né? bem Ele importante estando... isso que você está falando, Aline, para complementar. Aí a gente daqui a pouco parte para as perguntas, que eu acho muito importante esse ponto que você vai colocar agora, que é justamente onde nós nos encaixamos. Hoje a gente está se deparando com uma série de obrigações, né? Para cumprir, por exemplo, aí essas MPs, como suspensão do trabalho temporário, como redução de carga horária, onde nós temos que fazer, né, acordos, porque acaba que o empresário ele recorre ao contador e o contador acaba trazendo para ele uma responsabilidade que não é sua. Ele acaba aí dando um Google, pesquisando na internet como fazer esse modelo, às vezes não é respaldado, não está totalmente ali amarrado, então não foi elaborado por um advogado e com a anuência de um juiz. Então, isso é um ponto extremamente importante que eu gostaria que você desse a sua contribuição aqui para os contadores Com que estão certeza. aqui, para não pegar essa responsabilidade para si, porque vai acontecer se com você, que é advogada, que uma advogada trabalhista, que está totalmente embasada, estudou para isso, né? É uma pessoa capacitada para estar verificando, falando sobre o assunto. Já pode correr o risco de lá na frente ser cobrada pelo seu cliente, faz ideia nós contadores, né? Então, às vezes, a gente se depara nessa situação, o contador não quer dizer não, porque não quer perder o cliente, mas acaba trazendo uma responsabilidade para si que não é dele. Exato. Amiga, é aí que eu bato muito na tecla com a jovem advocacia e até veteranos também, de a gente saber se posicionar como profissional. O autônomo, quando eu digo autônomo, é o profissional liberal. Ele pode ser contratado de um escritório, ele pode ter o próprio escritório dele, não me interessa. O posicionamento profissional é da pessoa. Nós somos profissionais liberais. Então, tudo isso tem a ver, Márcia, com profissionalismo, entender qual é o seu papel no mercado, conhecer arduamente seu código de ética. Nenhum profissional pode se afastar do seu código de ética. Posicionamento social, como vender o meu negócio. Não sei, tu conhece, né, o meu projeto do Cafeína Jurídica? Sim, O Cafeína foi justamente a falta que eu enxerguei no mercado da advocacia, que o advogado não sabia se posicionar, ele não sabia até onde ele era responsável, ele passava por esse medo de perder o cliente, o meu serviço vale R$ 3.000, mano, mas o cara só quer me pagar 500, deixa eu fechar por 500 mesmo, isso é prostituição de honorários, não pratique a prostituição de honorários, existem técnicas, existem métodos, vender, a gente vende, o contador vende, só existe uma profissão no mundo, que é a de vendedor, só essa. é Quem não verdade. sabe vender está fora do mercado, ou já até está fora do mercado e não foi notificado, né? É o que eu chamo na advocacia, na advocacia de zumbilândia. Tem uma galera na zumbilândia que eles ficam assim, os prazos foram suspensos. Digo, gente, esse pessoas estavam onde? Que planeta? Esse tempo todo? Quer dizer, a pessoa não sabe se posicionar, não sabe vender. Aí disseram para ele que desde 2017 a advocacia trabalhista tinha morrido. Aí ele saiu da advocacia trabalhista porque ele disse: a advocacia trabalhista morreu. Amigo, é Zumbilândia, ele segue a manada. O que a manada está fazendo, ele segue. Saia da Zumbilândia. Venha ser um profissional real. Venha viver plenamente da contabilidade, da advocacia. A gente pode fazer isso. Então, isso daí é para que todo esse mimimi ali enchendo linguiça aqui? Não! É para dizer que se eu sei o valor do meu trabalho,
Eu sei calcular o meu man-hour. Man-hour é valor homem-hora, que eu chamo de woman-hour, né? Que eu gosto de valor girl-hora, tá? Mas então a gente tem que saber calcular o nosso valor hora. Nós somos autônomos, o honorário vem do trabalho por hora. Óbvio, dá para a gente montar pacotes e montar assessorias, dá, mas se eu não sei quanto vale a minha hora, ou eu estou trabalhando sem receber, o que é extremamente cansativo e te tira do mercado, ou eu estou trabalhando abaixo do meu potencial, o que também é cansativo e me tira do mercado. Aí o que que vai dizer? Ah, a contabilidade não é para mim. Ai, mano, vou fazer pedagogia. Ai, mano, não é. Tem muito contador vivendo de forma plena. É o que eu digo. Viva de forma plena da sua profissão, que você nunca mais vai querer sair dela. Agora, as pessoas desistem da contabilidade e da advocacia porque não conseguiram entrar no mercado, que é um mercado de leões. É Que verdade. é um mercado que ninguém vai te ajudar, no seu cafeína jurídica, né? Fora o cafeína jurídica, ninguém mais te ajuda a pegar pela mão e entrar nesse mercado. Tem que Então, o fazer um que que cafeína aqui... contábil. Bora, mano! Ai, amo cafeína. Gente, fazer uma live só pra falar do cafeína, amo. Amiga, tem umas Bom, perguntas aqui, a gente já é. Nossa, a gente já tá com 40 minutos. Pelo amor de Deus, gente. Tem que falar pro não, pera, Instagram para calma. ele aumentar essa live. Por que, que o Jorge Matheus pode fazer. Não, o Bruno e Marrone, 5 horas de É live. pelo Não, YouTube. amiga. Pelo amor. É pelo YouTube. É, Vai da 2 horas próxima de vamos live. fazer lá. Bom, deixa eu só resumir aqui, que eu acho que eu não respondi a tua pergunta. O que que acontece? Aqui, somente o advogado é responsável, pode assinar, pode ser punido, caso ele não faça da maneira correta, para fazer uma previsibilidade de cenário de impacto jurídico. Não podem exigir do contador uma análise de impacto jurídico. Como é que o contador vai dar conta de estudar toda a jurisprudência do nosso TRT? Não tem problema que ele tenha esse conhecimento, não tem problema que ele estude, que ele consulte, mas obrigação eu enxergo que o contador não tem. Agora, como eu trabalho muito com pequenas empresas, o que que eu vejo? Pouquíssimas têm advogados trabalhistas. Algumas, por exemplo, meus clientes, alguns eu já faço assessoria, outros me contratam pontualmente. Mas toda empresa tem o quê? Um contador. Contador. Toda empresa tem um contador. Então, o que que eu vejo? Eu vejo a microempresa pegando serviço que era da advocacia trabalhista e espremendo o contador, colocando o contador no ralo para tirar sangue. Aí o contador se vê lá, pô, é demanda do meu cliente. Eu tenho que ir, senão o mercado me engole, senão eu vou perder meu cliente. Não. Saiba se posicionar. Faça um contrato de prestação de serviço dizendo o que, que você vai vender. Fora isso, é extracontratual. Mas bora para as perguntas aqui, que o pessoal quer saber da força maior, né? Tem aqui, exatamente, qual a orientação jurídica quanto à demissão por força maior, e a pergunta do Mesac é exatamente igual, né? Em caso de demissão por força maior, Tá. como funciona a redução da rescisão? Então, tem duas aí em uma só. Tá, bora. Força maior, ela está no 501, que ela veio na nossa lei 13.979, dizendo que sim, é um período considerado de força maior, tá? Então, a gente está trabalhando com o 501 e o 502 da CLT. São os dois artigos que passam de força maior. O 503, eu já recebi muito print do 503. O 503, ele não foi recepcionado pela nossa Constituição Federal. No entanto, não existe uma inconstitucionalidade declarada, tá? Existe uma inconstitucionalidade de doutrina. Então, a gente não usa o 503. Qual é a doutrina majoritária para o força maior? Força maior, a gente entende que não houve problema, não houve culpa da empresa nem do empregado para dar essa conta, né? Foram momentos atípicos. Eu entendo que na força maior não é necessário o pagamento de aviso prévio. Mas se vocês forem perguntar, se vocês forem pesquisar, tem algumas doutrinas dizendo que o aviso prévio deve ser pago. Eu entendo que não. Porque o aviso prévio, ele tem que ver a natureza daquilo, né? O aviso prévio a gente paga para que o empregado não seja pego de surpresa dentro de uma relação que é infinita. Mas foi surpresa para o empregador também. Ele não queria aquela demissão, ele foi obrigado a fazê-la. Força maior. Então, eu entendo que não cabe o aviso prévio. No entanto, para os que entendem que cabe o aviso prévio, a lei diz que a parte da indenização referente à rescisão, o que é indenizado na rescisão? A multa do FGTS e o aviso prévio quando indenizado. São essas duas indenizações. O resto é salarial, tá?
Então, na demissão por força maior, eu pago o meu TRCT, férias proporcionais, se tiver férias atrasadas, décimo proporcional, saldo de salário, o que tiver lá de rescisão. Quando chega na hora da multa do FGTS, eu uso o código lá, até aquele código que tu me deste, e eu gero a multa com 50% de desconto. Então, a multa do FGTS fica em 20%. Se eu optei por pagar o aviso prévio indenizado, também existe uma corrente jurídica forte, dizendo que eu também posso pagá-la pela metade, tá? Acho que respondi a questão, deve ser mais ou menos isso. Tem outra aqui. O É para contrato responder essa aqui agora? individual pode ser firmado entre empregado e empregador? Olha o doutor Igor aqui. Eu entendo que é metade do aviso e da multa de 40% também. Ó, o doutor Igor, eu entendo também que é metade, tá? Então, para ficar claro, a rescisão é metade da multa, então, em vez de 40%, paga-se 20% na força maior. E se o aviso prévio for pago de forma indenizada, eu entendo que também é metade do aviso prévio, tá? Então, fica aí. Mas só que eu acho que em força maior a gente não tem obrigação de pagar aviso prévio. Mas é o meu posicionamento, tá? Tem posicionamentos aí que acham que ele deve ser pago. Agora, bora lá. O acordo individual. Essa é outra guerra, Márcia. Essa é outra guerra. A 936 já nasceu inconstitucional, mas é aquele negócio, né? Aquilo mesmo, o que, é que a gente vai fazer? Pode ser a magistratura trabalhista, o MPT, considere aquilo na prática como possível. Não tem como a gente saber de maneira. E veio o Ricardo Lewandowski, relator do nosso STF, e botou um salzinho, uma pimenta ali na discussão, veio aquela liminar louca lá, e o que aconteceu? Resumindo, poder não pode. A Constituição claramente diz que não. Estamos em momentos atípicos. Na prática, empresas estão fazendo, porque seria melhor do que a recessão. No entanto, o empresário tem que saber disso, que ele corre esse risco. Pode o sindicato entrar com uma ação lá e questionar isso tudo? Pode, a gente vai responder em juízo. Pode o próprio empregado lá questionar e a gente vai responder em juízo, tá? Tudo isso pode ter visibilidade. O problema é o elemento surpresa. Se ele já foi visível, ele pode. Então, depois da liminar, na prática, o que é que eu estou orientando meus clientes? Amigos, e olha só, não sei se eu posso dar esse aviso aqui, né? Mas eu acho que é legal. Lá no grupo do Telegram, Cafeinados, deixa eu até escrever aqui para vocês. No Cafeinados tem vídeo, tem áudio, tem a minha live com o Dr. Igor falando sobre a força maior, tá? É só vocês entrarem no Telegram e lá para o Cafeinados. Lá eu deixei 2 kits em Word, só para vocês baixarem, inclusive de acordos individuais, fazendo todas essas ponderações, tá? Da inconstitucionalidade, do pode, não pode. Resumindo em miúdo, eu estou orientando meus clientes, Márcio, a continuar fazendo os acordos, tá? E a questão do sindicato. No meu entender, a liminar do Lewandowski apenas reforçou o que já estava escrito na Constituição. Ele não disse nada de diferente. No entanto, a gente estava fazendo baguncinha com a inconstitucionalidade, né? Pegamos a MP, esquecemos a constitucionalidade e todo mundo fazendo acordo para lá e para cá, como se já fosse uma coisa normal. O ministro fez o seguinte, ele disse, epa, olha a bagunça aí com a constitucionalidade, vamos prestar atenção na constitucionalidade. Resumindo, foi isso que ele disse. Ele não disse nada diferente do que está na Constituição, tá? Então, na prática, o que houve? Houve uma necessidade de comunicar de forma efetiva. E para a legislação, não existem palavras em vão. Então, se veio a palavra efetiva, é porque a comunicação tem que ser efetiva. Ou seja, liguei para o Sindicato do Comércio, não atendeu. Ai, doutora, olha, já mandei avisar e não atendeu. Não é uma comunicação efetiva, tá? Meu sindicato não atendeu, eu não sei onde está meu sindicato. A reforma trabalhista acabou com muitos deles, fecharam, tá? Então, eu tenho que ir lá para o Google, tenho que ir para o site do mediador, tenho que ir para o MTE, tenho que consultar meus contadores e saber qual é o meu sindicato. Sindicato, ele tem na esfera municipal, federação e confederação. Então, eu tenho que ir atrás de quem é a minha federação e minha confederação. Aline, se eu não achar meu sindicato, eu posso avisar a minha confederação? Pode. Eu posso avisar a minha federação? Pode, está avisado. Tá? E o que o Lewandowski disse? Que na inércia, ou seja, se o sindicato não responder nada, o acordo está dado como homologado. Nós vamos entender a inércia, calou a boca, está homologado, tá, Márcia? E muitas que estão inoperantes, né? Por exemplo, o da nossa então, classe, mas
o sindicato laboral dos contadores, né, das pessoas que trabalham em escritório contábil, os escritórios que querem optar por aplicar 936, o sindicontábil ele está inoperante, porque com a chegada da reforma trabalhista não foi vantajoso para muitos continuarem as suas atividades. Então, o que aconteceu? Muitos deixaram de funcionar porque não tinham receita. As empresas não eram mais obrigadas a contribuir com o patronal, com o sindicato, né? Então, não havia essa receita, não foi vantagem para eles continuarem. Então, pronto. E aí, então, pronto, que vocês têm que faz? procurar as federações e as confederações. Elas existem. Nenhum sindicato nasce de ovo, eles têm mãe e pai, tá? Então tem que procurar. E com Tá? relação a E essa outra coisa, cobrança, Aline, essa cobrança, por exemplo, aqueles que a gente olha, eu vou dizer um está negócio tendo para acesso. vocês. Essa cobrança, o sindicato laboral ele pode cobrar 2 empregados. Isso ficou uma briga depois da reforma trabalhista, porque a reforma cortou a fonte de alimentação. Ela não extinguiu os sindicatos. Então, os sindicatos estão morrendo de morte morrida, não foi de morte matada. Aos poucos, é natural que ele vá se extinguindo. No entanto, a reforma trabalhista é extremamente contraditória, política. Então, ela deu mais poderes para o sindicato e diminuiu a fonte de alimentação dele. É extremamente contraditório. Tá? Tem a convenção da OIT de 87, que não vai dar tempo da gente entrar lá, mas se quiserem anotar para pesquisar. Então, quer dizer, os sindicatos estão famintos. Ficou politicamente impossível você negociar com quem está o prato de comida na mão. Tá? A gente tem que entender esse viés político. Então, tem muitos... o sindicato ele poderia, via assembleia, isso foi discutido para caramba e tal, poderia cobrar do empregado. Cobrar da empresa é ferir a cláusula pétrea sindical. Cobrar da empresa para fazer o acordo mexe, inclusive, com a transparência, a legitimidade, a hombridade do sindicato. É um acordo duvidoso. O que eu estou recebendo na prática? Sindicatos fazendo listas com preços. De 1 a 5 empregados eu cobro tanto. Cobrando o quê? Para ficar calado. Por quê? Porque na inércia deles, homologa o acordo. Vocês acham mesmo que um sindicato que não tem mais estrutura física, trabalha hoje com 1 ou 2 pessoas na casa de alguém, vai ter condições técnicas e humanas de avaliar 3.000 acordos individuais? Não. 6.000 acordos? Não tem. Não tem. Então, quer dizer, a própria legislação está deixando brechas. Agora, qual é a responsabilidade da empresa, Márcia? Qual é a responsabilidade do advogado e o contador? Prezar, lutar pela notificação efetiva. E eu peco pelo excesso, né? Eu estou mandando avisar sindicato, federação, confederação. Se não atender, se não desligar, se bater a porta na minha cara, estou denunciando ao MPT. Basta entrar no site do MPT, tem o 0800, tem via ligação. E é bom que o próprio empresário denuncie, não o contador, não o advogado. E outra coisa, estou mandando carta registrada. Mas aí tu me pergunta, é o contador que faz a carta registrada? Não, eu sou paga para dar assessoria na maioria dos casos. Assessoria é dizer como fazer, tá? Então eu estou avisando para o meu, tudo por e-mail, amigo. Advogado, contador, a gente trabalha com o que está escrito. O vento leva as palavras, Exatamente. tá? Então, por mais que eu tenha um telefonema, acabou o telefonema, eu estou lá no meu papapá, conforme dito, conforme não dito, papapá, por favor, me dê um reply. Ok, a ciência. Tá? Então a empresa tem que fazer a mesma coisa. Vai dar o jeito dela para provar depois, caso seja questionada, que ela tentou. Mas só que aquele sindicato não existia. A outra pergunta que eu recebo muito, Aline, eu tenho que esperar os 10 dias do sindicato? Eu não estou esperando nada. Eu estou mandando as notificações para os sindicatos. Tem empresário que decidiu pagar, mano. Se o empresário decidiu pagar, quem administra a empresa é o dono. Não sou eu, não é o contador. O que a gente faz é ajudar ele a raciocinar. Se ele resolveu pagar e me trouxe os acordos acordados, manda para o contador, sobe lá no empregador web e acabou. A gente não pode resolver o problema do mundo todo. Se eu resolver pelo menos os meus problemas e dos meus clientes, tá bom. Né? Então a dúvida maior era essa. E a orientação prática que eu estou dando é essa. Tem uma live lá no grupo do Telegram também, Márcia, que é com o professor Daniel Bevenuti, que é de Direito Civil e Direito Constitucional, e que a gente fala justamente sobre isso, tá? Deixa eu ver essa outra pergunta aqui. Posso enviar os empregados para o empregador web, não prejudicar... Não entendi a pergunta. Ela está perguntando se pode enviar os empregados... Ela pode cadastrar no empregador web sem prejudicar o empregado e o empregador. É com relação aos sindicatos, porque...
Na classe contábil, a gente não tem sindicato, o sindicato contábil não está funcionando. E aí, como você falou, tem que buscar, tem que procurar a mãe desse sindicato, né? Ou a mãe ou o pai desse sindicato, e estar respaldado, mandar e-mail, comunicar o MTE, enfim. E procurar todos os meios para se respaldar, mas não deixar de fazer o acordo, porque a gente não vai se prejudicar por causa do sindicato. E eu acredito que vai acontecer uma nova reunião, se eu não me engano, agora essa semana, né? O dia 20, eu não sei, está marcada. Que aí acho que é terça-feira. Terça-feira, se vai ficar decidido, né? Se vai precisar do sindicato ainda ou não. Eu acredito que com as reclamações, com o abuso de cobranças, né? Porque tem sindicato que está cobrando R$ 400 para fazer uma homologação, tem sindicato que está cobrando das empresas, na verdade, né? Então não tem base jurídica para fazer essa cobrança, não tem base legal para isso, mas é como você falou, eles estão famintos, eles passaram aí quantos anos já da reforma? Foram 3 anos, né? Amínguas, né? Todo mundo desprezou. E aí agora eles falam o quê? É a minha vez, né? Eu entrei na fita, eu entrei na foto. Amiga, e para te ver o valor que tem Aline, vai cair, a categoria sindical. Mas eu quero perguntar uma coisa aqui para você. Está todo mundo chorando, reclamando, porque vai terminar a nossa live, mas eu quero te fazer um convite para começar de novo. Vocês querem que a gente comece de novo? Aí fica aí mais uns 20, 30 minutinhos. Quero comprar esse... Mas tu consegue gravar essa? Tu tem que gravar essa. Eu vou gravar depois pelo... Vamos fazer assim. Márcia, vamos fazer assim então. Tu deixa essa disponível no CRC, eu abro uma agora no meu. Tá. Porque aí eu consigo gravar. Não, eu também consigo, acho que gravar daqui. Eu gravo tela. E aí não, mas tu não vai conseguir gravar as duas seguidas. Tu consegue abrir no teu pessoal, né? Tu tá no CRC. Isso. Tá bom. Porque de duas seguidas, às vezes, a gente perde a primeira. Exato. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pro meu perfil e tu vai pro teu. Tu já tá no teu, né? E a gente continua essa live, porque eu acredito que tem muita gente com... Começa de novo, ó. Acho justo, mais 30 minutos. Então, galera, o convite está feito, porque realmente... Vamos para a prorrogação. A gente vai perder, né? Corre para lá, Márcia Regina Contábil. Aí vai ficar nesse perfil e no outro. Depois a gente junta tudo e joga no YouTube. A gente disponibiliza... Escreve o teu perfil aí, Márcia. Escreve o teu perfil aí. Peraí. Márcia Regina... Márcia Regina Contábil. Amiga, não... olha a minha amiga. Olha a minha amiga Nilcelene aqui. Toda vez. Eu orientei a empresa a fazer a suspensão de um funcionário e a redução de outro. É verdade, isso daí era outro ponto que eu ia trazer. Quando as orientações do advogado trabalhista e do contador se chocam. Eu faço muito com isso também. Mas eu chamo logo o contador junto para a gente conversar. E eu aviso para o dono da empresa. Quando não tem conversa com o contador, quando eu vejo que ele está assim, é uma pessoa difícil de conversar, né? Eu digo para o dono da empresa, olha, a minha orientação é essa. Escreve aí, Aline, não estou vai seguir. Escrever. Márcia Regina Contábil. Alguém... Pronto, o Cleberson já escreveu aí. Então, vai ficar salvo aqui 24 horas no CRC Jovem. Depois a gente vai jogar no YouTube e aqui está no meu perfil também. Convido todos vocês que estão aqui. Temos 34 pessoas, chama, mas eu acho que no meu perfil, muita gente eu acho que acaba perdendo, Aline, porque eles pensam que é no meu perfil. Eu anuncio, porque vê minha cara lá na foto, né, no fly. E aí depois falam que, mas olha, eu vi, não notificou para mim e tal. E as pessoas acabam perdendo. Olha, nessa setinha que está aqui embaixo, que parece um aviãozinho, mandem, ela vai para o direct das pessoas. Exatamente. Então aperta no aviãozinho e já manda para aquele teu colega que você acha que precisa assistir isso aqui. Exatamente. Isso aí é muito válido, eu faço muito isso nas minhas lives, que é pedir para o pessoal compartilhar. Doutor Igor, eu quero o senhor no meu perfil, por favor, tá? Me dê essa moral. Grande professor Igor Zani. Me dê essa moralzinha, doutor Igor. Vamos lá. E perdi muito porque estou assistindo a Via Sacra também. Poxa, TJ Consultoria. Mas tem muito assunto para a gente falar. Se você tiver alguma dúvida, já reformula aí, que já vai cair aquele momento de carência. Até depois. A Aline, você é maravilhosa. Te adoro. Vamos lá.